Fala galera, mais um ótimo dia para nossa aula de física. Hoje a gente vai ver aqui algumas teorias do Galileu para entender um pouquinho sobre a queda livre e o lançamento vertical. Eu vou começar falando de uma das primeiras teorias sobre a queda dos corpos, que é a teoria de Aristóteles, né? Sobre a gravidade. Pra vocês terem ideia, as ideias de Aristóteles sobre o movimento dos corpos vigoraram por cerca de 2000 anos, né? O Aristóteles data aí de 384 a.C. De acordo com as ideias dele, os corpos mais pesados caíam mais rápido do que os mais leves, né? Por exemplo, uma pedra cai mais rápido que uma folha solta de uma árvore. Mas será que isso se aplica a quaisquer corpos, independentemente da altura em que se encontram no movimento da queda? O Aristóteles, né, ele acreditava que haviam 4 principais elementos, ou compostos, né, que modelavam a Terra, que era terra, água, ar, água e fogo. Essa teoria aristotélica da gravidade afirmava que todos os corpos se movem em direção ao seu lugar natural. Para alguns objetos, Aristóteles afirmou que o lugar natural tinha de ser o centro da Terra, e portanto eles caíam em direção a ela. Para outros objetos, o lugar natural seria a esfera celeste, e como tal, gases ou vapores, por exemplo, afastavam-se do centro da Terra em direção ao céu e à Lua. E a velocidade desse movimento era supostamente proporcional à massa do objeto. Então, por isso que ele acreditava que quem tinha mais massa caía mais rápido, né? Se a velocidade é diretamente proporcional a isso, quanto mais massa, mais rápido ele chega. Já o Galileu, né, ele propôs a realização de uma experiência para responder essa questão. Lançar esferas de pesos diferentes do alto da Torre de Pisa, como eu acabei de demonstrar. Especula-se que o experimento foi feito por volta de 1590, né, mas não há comprovação histórica sobre isso, né? As pessoas acham, assim como do Newton está embaixo de uma macieira, a maçã caiu na cabeça dele, daí ele formulou as leis do movimento, enfim. Mas vale para a gente começar aqui a discutir essas ideias, né? Então as duas bolas aí que o Galileu soltou da Torre de Pisa, né? Vou voltar até aqui de novo. Experimento. Ele deixou cair essas duas bolas de massas diferentes, né? Mas similares na forma e na densidade, foram soltas simultaneamente e atingiram o chão praticamente ao mesmo tempo. E essa experiência mostrou que o tempo de queda não depende do peso. Já é uma ideia totalmente diferente do Aristóteles. Eu vou mostrar para vocês aqui um experimento realizado pela NASA. A NASA, ela refez o experimento do Galileu. Só que ela conseguiu mostrar que a queda dos corpos não depende da massa, mas sim da resistência do ar. Tá? Vamos lá. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one, then dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes.
But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 4. Cameras on. 2. 1. Release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Então, aí um experimento na prática, né, para quem não acreditava, tinha alguma dúvida, o experimento foi realizado pela NASA, onde ele coloca essas penas e essa bola de boliche para cair numa situação normal, com resistência do ar, e aí acontece o que a gente vê normalmente, a bola de boliche cai mais rápido e a pena demora um pouco mais de tempo. Mas a questão é que a pena não demora mais tempo não é porque a massa dela é menor, mas é por conta da resistência do ar, está relacionado com as dimensões do corpo. Se você pegar uma folha de papel, né, e deixar ela cair de uma altura, ela aberta, ela leva um tempo para poder cair ao chão. Se você amassar essa bolinha de papel, né, e aí a gente está considerando que a massa é a mesma bola de papel, e você soltar da mesma altura, ela vai cair muito mais rápido. É um experimento também simples, você pode fazer em casa, e você verifica que a queda ali não está dependendo da massa, porque a folha de papel aberta ou ela amassada, a massa é a mesma, né? Não muda. E aí a sequência do experimento da NASA, aí, como vocês viram, ele cria uma câmara de vácuo ali, né? E aí quando solta os corpos nessa segunda situação, eles caem ao mesmo tempo, tá? Então vamos seguir aqui. Após a realização de diversos experimentos com os planos inclinados, né, o Galileu deduziu e comprovou que a velocidade deveria ser proporcional ao tempo de queda. O Galileu ele realizou alguns experimentos, tá, com planos inclinados para poder verificar, né, todo esse trabalho dele levou muito tempo. Então, naquela época, a contagem do tempo era muito difícil. O Galileu utilizava contadores de água, né? Gotas de água caindo para poder contabilizar o tempo de determinada forma. Então, assim, era bem complicado todo esse processo. Então, voltando aqui, né? Ele a partir desses experimentos, ele percebe que a velocidade deveria ser proporcional ao tempo de queda. A constante proporcionalidade é a aceleração da gravidade, que é praticamente constante em toda a superfície terrestre. Ela é aproximadamente, né, falando aí numericamente, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente normalmente vai trabalhar nas questões com 10 metros por segundo ao quadrado. Mas por quê? Para facilitar os cálculos, né? Trabalhar com 9,8 não é muito legal. Então vamos ver o gráfico velocidade por tempo da queda livre. E eu vou te mostrar umas relações aqui geométricas que eu acho bem legais para representar esse trabalho do Galileu, tá? Então aqui um gráfico V por T, como a gente já viu, tá? A gente já viu que o gráfico, né, a velocidade variando com o tempo, ela é uma função linear, né? A gente já viu, V igual a V0 mais AT. Se a gente supor para um tempo de 1 segundo, né, eu estou considerando um corpo caindo. Se a aceleração aqui eu estou considerando 10 metros por segundo ao quadrado, lembra que a definição de aceleração é que ela é a taxa de variação da velocidade. Se a gente fala que um corpo cai com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Por quê? Num movimento
em que o corpo está caindo, a velocidade dele aumenta com o tempo. Você imagina lá, inicialmente as bolas do Galileu ele estava segurando. Então, antes dele soltar, a velocidade é 0. Quando ele solta, passado 1 segundo, a velocidade que era 0 passa a ser 10. E aí a gente já viu que num gráfico, né, a área do gráfico V por T, ela me dá o deslocamento. Então aqui, nesse caso, o deslocamento seria de 5 metros. Passado mais 1 segundo, ele vai, ó, daqui para cá passou mais 1 segundo, a velocidade dele agora já é 20 metros por segundo. De novo, por quê? Se a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Então, em 1 segundo, ela foi para 10. Mais 1 segundo, ela foi para 20. E aqui eu posso calcular a área de toda essa figura aqui. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma relação com essa primeira área aqui, tá? Para que vocês vejam que o gráfico da velocidade em função do tempo, ele vai ter esse seguinte formato. Olha aqui, ó. Daqui para cá, isso também é algo que o Galileu percebeu, esse deslocamento agora vai ser 3 vezes maior do que o inicial. Olha que a gente consegue enxergar essa área aqui exatamente 3 vezes aqui dentro. Se passa mais 1 segundo, né, a velocidade aumenta mais 10 metros por segundo. E aí eu tenho nessa região aqui uma área que é 5 vezes maior a inicial. Tá? Poderia ter feito o cálculo da área desse triângulo todo, mas estou te mostrando a relação proporcional aqui. Tá? Vou te mostrar mais um detalhe. Né? A distância, né, essa análise foi comprovada experimentalmente e permite concluir que os deslocamentos dos corpos em queda livre, deveriam ser proporcionais aos quadrados do tempo de queda. O que implica que os deslocamentos efetuados em intervalos de tempos iguais deveriam ser proporcionais aos números ímpares 1, 3, 5 e 7. Então, olha essa bolinha aqui. Ó. Inicialmente ela tem velocidade V0. Após um tempo ela percorre uma distância D. Passado mais 1 segundo, ela percorre uma distância que é 3 vezes maior e em seguida uma distância que é 5 vezes maior. Generalizando, a gente pode dizer que todo movimento em queda livre executa um movimento uniformemente variado. Né? E se ele executa esse movimento uniformemente variado, a gente pode usar as equações do movimento que a gente já aprendeu. Né? O que eu vou fazer aqui é só substituir o S da equação por H, porque agora o movimento é na vertical, então o espaço percorrido vai ser a altura, e a aceleração aqui do movimento é a própria aceleração da gravidade. Se ele cai com a velocidade aumentando, ela está mudando. Se muda, tem que ter aceleração, e a aceleração aqui vai ser o G. Então, a equação da velocidade era V igual a V0 mais AT. Já substituindo o G aqui, tá? Só que uma questão, quando o corpo ele cai em queda livre, né, a velocidade inicial é igual a 0. Então eu já vou cortar esse termo aqui e essa equação ela fica um pouquinho mais simples. A função horária da posição, já substituindo S por H e a aceleração A por G. Tá? Lembrando que era S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Estou substituindo S por H e o A por G. Como ele cai com velocidade inicial 0, esse termo vai embora. E toda essa altura percorrida aqui, por exemplo, eu posso começar a contar aqui. O H0 igual a 0 até chegar aqui embaixo. Então, esses dois termos aqui eu consigo eliminar. E aí, ó, o que eu tinha falado, a queda dos corpos ela é proporcional ao quadrado do tempo de queda. Então, aqui o deslocamento, na verdade, é proporcional ao quadrado do tempo de queda. Então, cortando esses dois termos, eu fico com uma equação simples que a altura percorrida é igual a gt² sobre 2.
Utilizando aqui para finalizar a equação de Torricelli, vou poder simplificar, né? Estou considerando que a velocidade inicial é igual a zero. Daí eu tenho que a velocidade aqui no ponto mais baixo é raiz de 2gh. E olha aqui uma coisa interessante. Eu quero calcular a velocidade dessa bola que cai dessa altura e chega até aqui embaixo. Qual a velocidade com que ela chega aqui embaixo? O cálculo é raiz de 2gh. Olha que não depende da massa, só depende da altura. Uma porque o 2 é uma constante e o g também é uma constante. Lançamento vertical. Olha que a gente, na queda livre, a gente está considerando que o corpo ele é solto de uma determinada altura. Quando a gente fala de lançamento, significa que alguém joga, né? Na queda livre, um corpo é abandonado, um corpo caiu, significa que a velocidade dele inicial é zero. No lançamento, para baixo ou para cima, a velocidade inicial vai ser diferente de zero. Ela tem um valor diferente, um valor maior que zero sempre. Então vamos ver isso aqui. Primeiro vamos ver o lançamento para baixo. Imagina que agora o Galileu, ao invés de soltar a bola, ele joga a bola para baixo. Então essa velocidade inicial tem que ser maior do que zero, né? Diferente de zero. A bola vai percorrer essa altura, né? A aceleração é a da gravidade e essa bola cai, sendo lançada para baixo. A equação eu vou trabalhar com as mesmas, só que agora eu vou fazer essas análises. Eu agora não posso cortar a velocidade inicial, porque agora ela existe, ela é diferente de zero. Então a equação, a função horária da velocidade, para o lançamento, no caso para baixo, fica esse mesmo valor. A função horária da posição, né, eu posso até cortar o H0, porque eu posso contar daqui de cima, né, até aqui embaixo, posso considerar que inicialmente esse cara aqui é zero. Posso cortar ele. E a equação de Torricelli, eu vou ter que manter o V0, não tenho como trocar. Então, eu ficaria com essas equações aqui. E no caso de lançar esse corpo para cima, vai acontecer, ele vai subir, subir até uma determinada altura, vai parar e depois cai de novo. Por quê? Quando o corpo está caindo, a velocidade aumenta, o movimento é acelerado. Se eu jogo esse corpo para cima e a velocidade diminui ao longo do tempo, aí eu já tenho um movimento retardado desse lado aqui. Então, vamos lá. Velocidade também para lançar ela tem que ser diferente de zero, como eu já falei, mesmo sendo para cima. Esse corpo vai subir a uma altura até chegar à altura máxima, né? O que vai estar relacionado com essa velocidade inicial. Para uma velocidade inicial ele chega a uma altura específica e a gente vai aplicar as equações. A grande questão é, se a velocidade diminui ao longo do tempo, a variação da velocidade negativa, consequentemente, esse valor aqui da aceleração vai dar negativo. Tá? Para todos eles. Em nenhum dos casos, para o lançamento, a velocidade inicial é nula. Todos eles existem. O H0 aqui, eu ainda posso cortar, né? Considerando que eu estou contando agora de baixo para cima, não vai fazer muita diferença. A equação de Torricelli, a mesma coisa. A aceleração em todos os casos vai ser negativa, porque a velocidade diminui ao longo do tempo. Então, todas elas vão ter esse sinal negativo, e nesse caso eu tenho um movimento retardado. Galera, foi um prazer mais uma vez, e até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos.